Platão nasceu em Atenas em 427 a.C. Seu pai era um homem rico, cuja dinastia remontava aos primórdios de Atenas. Platão não teve esposa nem deixou filhos. Viajou pela Grécia, onde aprendeu os ensinamentos deixados por Pitágoras. Andou pelo Egito e muitos afirmam que esteve no Oriente. No início, se dedicou à poesia e depois à filosofia. Conheceu Sócrates com 18 anos e o acompanhou por 10 anos até... Por meio desse vídeo, mostraremos uma de suas obras mais importantes e intrigantes, o mito da caverna. Platão afirma que as ideias são vivas e não inertes, como a muitos poderia parecer. Na alegoria da caverna, Platão resume a aprendizagem do homem, buscando as verdadeiras ideias no mundo maravilhoso e cognoscível. E é nesse mundo das ideias que Platão estabelece a comparação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Explicaremos agora o mito para refletirmos sobre ele posteriormente. Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente às instruções e à ignorância. Imagina homens numa moradia subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes o impedem de voltar a cabeça. A luz chega de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por trás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro. Estou vendo. Imagina agora, ao longo deste pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, estatuetas de homens e animais de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que, numa tal condição, eles têm alguma vez visto algo mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de frente? Como se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? É bem possível. E se a parede do fundo da prisão provocasse eco? Sempre que um dos dois transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que o passasse diante deles? Sim, por Zeus! Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão as sombras dos objetos fabricados. Assim terá de ser. Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos esses movimentos, sofrerá, e o deslumbramento impedirá de distinguir os objetos de que antes via nas sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para os objetos mais reais, vê com mais justeza? Não achas que ficará embaraçado e que as sombras que antes lhe pareciam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Muito mais verdadeira. E se forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficariam magoados? Não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar, e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que lhe mostram? Com toda certeza. E se o arrancarem à força da sua caverna,
o obrigarem a subir a encosta rude e escarpada, e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E, quando tiver chegado à luz, poderá com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas, que ora denominamos verdadeiras? Não conseguirá, pelo menos de início. Começará por distinguir mais facilmente as sombras, em seguida as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas, por último os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o próprio céu. Depois disso, poderá concluir a respeito do sol, que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível, e que de certa maneira é a causa de tudo o que eles viam com os seus próprios companheiros na caverna. Ora, lembrando-se de sua primeira morada, e daqueles que aí foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? Sim, com certeza, Sócrates. Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas, ao se afastar bruscamente da luz do sol? Por certo que sim. E se tiver de entrar novamente na caverna e contar do que vira, não fará que os outros se riam à sua custa e diga que, tendo ido lá em cima, voltou com a vista estragada e que não vale a pena tentar subir até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria se pudesse fazê-lo? Sem nenhuma dúvida. Após isso, podemos entender melhor o que significa a saída da caverna. Numa interpretação do próprio Platão acerca da alegoria, ele a explica. A caverna é o mundo no qual vivemos. O fogo é o reflexo da luz verdadeira das ideias. Nós somos prisioneiros do nosso próprio mundo e da sociedade em que estamos inseridos. As sombras são coisas sensíveis que tomamos por verdadeiras. As correntes que nos prendem são nossos preconceitos, nossos orgulhos, nossas paixões e opiniões. Aquele que consegue escapar da caverna é o que tem um pensamento filosófico. Quando ele sai da caverna, ele passa pelo espanto, e ao ver o que realmente se passa, pratica a filosofia, quebrando sua ignorância e se tornando sábio. Nesse processo, sua dificuldade representa a recusa que temos em aceitar o novo, nos prendendo ao que consideramos certo, ao nosso mundo, à nossa caverna. A contemplação e entendimento do novo é, portanto, a filosofia. Mas em pleno século XXI, como podemos interpretá-la? Podemos concluir que a saída da caverna significa uma mudança, uma descoberta de algo que existia e que antes era ignorado. Como a caverna significa o mundo como o conhecemos, qualquer ato que quebre a nossa realidade seria como a saída dessa nossa caverna. Vamos dar um exemplo. Imagine um membro de uma tribo totalmente tradicional, ou seja, não utilizam eletricidade ou qualquer outro artifício do homem moderno. Eles vivem por anos isolados do meio urbano e desse modo o ignoram. Então são subitamente trazidos para a cidade e nela se deparam com o centro urbano com carros, indústrias e construções gigantescas. A caverna era sua tribo, de onde não saía. Sua ignorância da realidade era a mesma descrita por Platão. Seu espanto ao se deparar com a cidade remete ao espanto de sair da caverna, e isso o liberta da ignorância que antes detinha. Usemos um exemplo ainda mais simples. Imaginemos um homossexual que nega admitir o que seja. Sua caverna é sua relutância em aceitar sua realidade e reconhecer-se como homossexual.
Ele está preso a isso. A partir do momento em que se reconhece, ele sai da caverna. É inegável que o ser humano tenha dificuldades para aceitar o novo. Apenas o filósofo se liberta disso, e é isso que o confere a inteligência. Quem garante que o nosso mundo não é uma caverna? Como saberemos se o que vivemos é de fato realidade? Devemos fazer que nem o prisioneiro que se libertou. Devemos pensar, abrir a mente, questionar e usar a filosofia. Sem a filosofia, não é possível o entendimento e o saber, e é isso que faz dela tão importante. Não devemos ver sem refletir, e que por fim não sejamos como os prisioneiros da caverna de Platão, que não aceitou o único que detinha o saber da realidade.